Oi, pessoal, vamos ler Alcibíades primeiro, do Platão, né? É uma conversa entre o Sócrates e o Alcibíades, na qual o Alcibíades, ainda jovem, né? Ele vai demonstrar para o Sócrates o seu interesse de participar da vida política da cidade, né? E eles vão tratar do conhecimento de si. Você sabe que no oráculo de Delfos havia a primeira frase era conhece-te a ti mesmo, que significa conheça o seu lugar na cidade, conheça a sua condição de mortal, né? Não tem relação com a nossa ideia moderna de conhecimento do eu, né? Então esse vai ser o tema da conversa entre o Sócrates e o Alcibíades, né? O Alcibíades foi um general ateniense durante a guerra contra Esparta, em que ele foi um general muito habilidoso, né? E foi um político que procurava um político sem moderação, né? Foi um homem sem moderação que atuou na política de Atenas. Ele queria chamar atenção, né? Queria o reconhecimento da cidade, e ele advogou em Atenas que a cidade fizesse uma expedição contra a Sicília, né? Essa expedição acabou sendo um desastre enorme para Atenas, e o Alcibíades acabou ajudando depois os espartanos, teve relações com reis persas, né? Que tinham interesses em relação à Grécia, né? Depois voltou a ajudar Atenas. Alcibíades era um filho de uma família nobre, né? E ele teve como tutor Péricles, né? O famoso legislador ateniense. E ele foi um seguidor de Sócrates, né? Teve uma relação com Sócrates, né? A gente vai falando mais sobre o Alcibíades e sobre os próprios assuntos do diálogo à medida que vamos lendo, tá? Então aqui. Os personagens são apenas Sócrates e Alcibíades, né? Então diz Sócrates: filho de Clínias, suponho espantar-te o fato de apenas eu, o primeiro a ficar apaixonado por ti, não me afastar, mesmo após todos os outros terem desistido. Além do mais, enquanto eles se amontoavam à tua volta, falastrões, eu não lhe dirigi a palavra por anos. A causa disso não tem origem humana, mas sim em um certo impedimento espiritual, cujo poder tu aprenderás mais tarde.
Sócrates está falando do Alcibiades, era um homem muito bonito, né? Atraía a atenção de muitos homens. Mas o Sócrates vai colocar o amor dele por Alcibiades como sendo de uma natureza diferente da que os outros sentem por ele. O Sócrates vai dizer que ele ama a alma do Alcibiades, né? Mais do que ele ama o corpo de Alcibiades. Então ele teve um impedimento, houve um impedimento espiritual para o Sócrates não demora anos para dirigir a palavra a Alcibiades. Agora, como nada mais me impede, cá estou, esperançoso de não encontrar impedimentos também no porvir. Tenho-te analisado de perto ao longo desse tempo, examinando como te portas diante de quem por ti se apaixona. Então Sócrates via esse jovem cercado de pretendentes, né? E o Sócrates observava ao longe sem lhe dirigir palavra. E ele examinou como o Alcibiades reagia aos pretendentes, aos amantes. Dentre tantos e tão orgulhosos que vieram, não houve um que, depreciado em orgulho por ti, não tenha fugido. O Alcibiades era um cara, como ele era imoderado, né? E ele tinha imoderação. E aí o Sócrates está falando que talvez o Alcibiades tenha zombado de alguns pretendentes, ferido o orgulho deles, por isso que fugiram. Não houve um que, depreciado em orgulho por ti, não tenha fugido. O que será que o Alcibiades fez dos seus pretendentes para fazê-los fugirem, né? Permita-me listar as razões de seres o mais orgulhoso. Então Alcibiades é o mais orgulhoso, né? Sócrates vai listar as razões. Afirmas que nenhum dos humanos te é minimamente necessário. Graças à tua profusão de recursos, não necessitas de nada, desde o corpo até a alma. Então Alcibiades é pleno de recursos, né? Diz que não lhe falta nada, nem no corpo, nem na alma. Então, por isso, ele desdenha de quem vem lhe oferecer presentes, né? Provavelmente. Isso porque te julgas ser o mais belo e grandioso. E nesse caso, fica evidente a todos que não mentes. Ademais, pertencerias à família mais atuante da tua cidade, que seria, por sinal, a maior da Grécia. Então ele é o mais belo, é o mais dotado de recursos de corpo e alma e tem a melhor família da Grécia, né? Não só de Atenas. Da parte de teu pai, terias inúmeros parentes e amigos, entre os excelentes. Se necessitasses de algo, eles te providenciariam. Aqueles da parte... Então, caso ele precise de algo, ele consegue com os parentes e amigos. Ele já não precisa de nada, mas caso precise, aqueles da parte de tua mãe não seriam em nada menores ou inferiores. Acima de tudo isso que foi dito, julgas derivar o teu poder de Péricles, filho de Xantipo,
a quem teu pai estabeleceu como guardião e de teu irmão. Então, o Clínias, o pai da Alcibiades, o colocou para ser apadrinhado por Péricles. Colocou Alcibiades e o irmão. Ele pode fazer o que deseja, não só na cidade, mas em toda a Grécia, incluindo ainda enormes e numerosas populações de bárbaros. Acrescentarei também as tuas riquezas, apesar de me parecer que demonstras por elas menos orgulho. Vangloriando-se de tudo isso, tu sobrepujaste teus amantes. Estes, em desvantagem, acabaram sobrepujados. Então foi isso. Com tudo que ele tem, e o orgulho que ele tem, ele se vangloriava diante dos amantes, desencorajando-os. Nada disso te escapa. Espanta-te apenas, bem eu sei, o que eu teria em mente para não renunciar ao meu amor. Dotado de qual esperança permaneço enquanto todos os outros já fugiram? Então, eu sei que você se espanta com o fato de eu não ter corrido, de eu não ter sido sobrepujado pelo seu orgulho. Aí diz Alcibiades: o que talvez tu não saibas, Sócrates, é que me antecipaste por pouco. Eu tinha mesmo a intenção de me aproximar para te perguntar o que tanto desejas, e ainda em vista de qual esperança me importunas, ao sempre te posicionares cuidadosamente perto de mim. Espanto-me com isso e me agradaria compreender a tua atitude. Então, o Alcibiades diz que ele já estava querendo falar com Sócrates, e perguntar o que o filósofo deseja. Que esperança o faz se aproximar dele? Qual a esperança do Sócrates de continuar perto de Alcibiades? Sócrates começa então dizendo que Sócrates, espanta Alcibiades por ele não ter fugido, daquela maravilha, que é Alcibiades. E Alcibiades, por seu lado, diz: sim, me espanta. Me espanta você continuar perto de mim. Que esperança você tem? Aí o Sócrates vai dizer: é provável que me escutarás de coração, se, como dizes, desejas saber o que me passa pela mente. Falo, portanto, a um ouvinte que persistirá. Que é isso que o Sócrates sempre quer. Um ouvinte que queira ouvi-lo. Mais que isso, nos outros diálogos, o Sócrates quer um interlocutor, alguém que esteja empenhado em dizer o que sabe. Mas aqui o Sócrates está pedindo que ele está querendo alguém que escute o que passa pela mente dele. Ele está querendo um ouvinte. Porque o Sócrates isso a gente vê pelo final do banquete, é um mistério para Alcibiades, porque o Sócrates não cedeu
as investidas amorosas do Alcibiades, né? Não cedeu, mas não saiu de perto também. Então, o que Sócrates quer? Tem um contraponto disso aqui, do Sócrates não ter fugido do Alcibiades, né? Tem um contraponto disso aqui com o final do banquete, que o Alcibiades diz que aqui tem que é o quê? O Sócrates não ceder a Alcibiades. Não ceder a investida amorosa do Alcibiades. Não fruir do corpo do Alcibiades. Não reduzir o amor dele ao amor corpóreo. O Sócrates quer algo mais do Alcibiades. Por isso que o Sócrates não arreda pé do lado do Alcibiades, enquanto este espantou todos, né? Pela sua pujança, né? De beleza, riqueza. E é por isso também que o Sócrates não cedeu às investidas amorosas, porque o Sócrates quer algo mais que isso. Ele quer cuidar da alma do Alcibiades. Ele ama a alma do Alcibiades, não o corpo do Alcibiades. Aí o Alcibiades responde: certamente, mas fala. Certamente porque ele será o ouvinte que o Sócrates quer, né? Aí o Sócrates diz: pensa bem, pois não seria espantoso se a dificuldade que tive para dar o primeiro passo for também a dificuldade de pôr um ponto final. Pensa bem, pois não seria espantoso se a dificuldade que tive para dar o primeiro passo for também a dificuldade de pôr um ponto final. Então a gente está entendendo que essa conversa do Sócrates com Alcibiades demorou para acontecer, né? Sócrates está se aproximando do Alcibiades, né? Depois de um tempo sem falar com ele. Sócrates se mantinha próximo, observando o jovem, né? As atitudes do jovem, mas ficou um tempo sem falar com o jovem. Foi difícil dar o primeiro passo para abordar o rapaz. Mas o Sócrates disse: olha, você quer realmente me ouvir? Porque foi difícil para mim dar o primeiro passo. Mas também será difícil para mim dar o ponto final. A gente pode entender aqui o Alcibiades com seus vícios, né? Alcibiades com o seu desconhecimento de si próprio, como qualquer um de nós. E a relação dele com Sócrates como uma relação nossa com o filósofo, né? Porque o filósofo, ele não é... Ele é alguém que fica próximo, mas não é alguém que vai fazer o que você quer, que vai dizer o que você quer na hora que você quer. Ele fica te observando. E quando ele achar que tem que falar contigo, ele vai falar. Você que esperava aquela atenção, né? Porque afinal de contas você se sente muito bem consigo próprio, então é óbvio que você acha que o filósofo vai querer falar contigo, né? Como é que o Alcibiades vai não pensava que o Sócrates, o grande Sócrates, não ia querer falar com ele?
né? O maravilhoso Alcibiades, né? É claro que o Sócrates vai querer falar com o Alcibiades, mas demorou para falar. Passou um tempo sem falar. Então, nós podemos nos sentir muito cheios de nós mesmos, né? Com muito cheios de nós, muito cheios de certezas, e queremos que o filósofo nos confirme o que nós sabemos, né? O filósofo que não vem na hora que a gente quer, vem na hora que ele quer, ele vai dizer: olha, tudo bem, foi difícil eu dar o passo aqui para me aproximar para você, mas também, olha só, você quer que eu fale? É difícil eu parar. Vai ser difícil eu parar de falar com você. Quem é que aguenta conversar com o filósofo, hein? Quem é que aguenta o trabalho que o filósofo faz com você? Aí o Alcibiades responde: apenas fala, meu bom, pois escutarei. Exclamação. O Alcibiades quer que o Sócrates fale com ele, porque ele acha que ele é capaz de ouvir o Sócrates, né? Aí o Sócrates diz: vai ter uma fala longa. Começa assim: dizer eu devo, ou deveria. É difícil para o apaixonado se apresentar a um homem que não sucumbe aos apaixonados. Né? O Sócrates é um dos apaixonados por Alcibiades. Então é difícil para esse apaixonado, que é o Sócrates, se apresentar a esse homem que é um amado que não sucumbe. Né? Mesmo assim, devo ousar expor o que trago em mente. Alcibiades, eu teria desde muito tempo renunciado ao meu amor caso te visse apegado a essas coisas que listei, julgando-as suficientes para levar a vida. No entanto, estou convencido de que tu tens outras coisas em mente. Então, olha só. Eu teria desistido de ser seu amante, de ter amor por você, caso, na minha observação de você, eu te visse apegado a essas coisas que listei. Que são o quê? A beleza, a família importante, a riqueza, né? Então o Sócrates está dizendo: se eu visse que essas coisas para você te bastavam, eu teria desistido de ser seu amante. Eu teria desistido de amar você. Então, a gente pode pensar que essas coisas que o Alcibiades as tem por suficientes para ele, por ele ser orgulhoso delas. Mas o Sócrates está colocando aí uma dúvida, né? Ele está colocando assim ele está dizendo assim: não, essas coisas de repente não são suficientes para você. De repente você não é tão orgulhoso assim, não tão satisfeito assim em se orgulhar delas. Baseado em que o Sócrates diz isso? Diferente até do que ele tinha dito lá em cima, né? Que ele se mostrava orgulhoso, espantava os pretendentes.
Bem, ele poderia se mostrar orgulhoso porque ele estava diante de pretendentes que davam uma importância demasiada para esses bens aí, corpóreos, né? Bens, pretendentes que amavam o Alcibiades por ele ser importante, por ele ser rico, por ele ser belo. Então o Alcibiades os esnobava, né? Ocupava o papel daquele que essas coisas que os outros estão vendo nele, e os esnobava, né? Eu sou cheio de mim e não preciso de vocês, né? Não me entrego. Então pode ser que o orgulho do Alcibiades faça par com a forma como os pretendentes o viam. Mas o Sócrates, como ele pretende ser um amante diferente dos outros, que ama outra coisa do Alcibiades, ele vai dizer você não é apegado a esses bens corpóreos. Então Sócrates vai tentar puxar o Alcibiades para outro tipo de relação, né? Repara, porque os outros colocaram o Alcibiades numa posse de bens corpóreos, e funcionou na relação o orgulho do Alcibiades e a rejeição dos pretendentes. Porque diante do Alcibiades ninguém é tão bonito, ninguém é tão rico, né? Quem pode oferecer algo para Alcibiades? Nada, né? Mas o Sócrates, ele tá dizendo, olha, o que eu quero de você, eu te vejo de outra forma. Eu vejo que eu amo você eu amo outra coisa sua, que não tem nada a ver com os bens corpóreos. Eu amo a sua alma, né? Então o que eu quero de você é a tua alma funcionando, é o contato com a tua alma. Eu amo você uma outra coisa, eu amo de você uma coisa diferente que os outros amam. E por isso eu não renunciei ao meu amor, porque eu vi que você estava apenas reagindo aos outros, né? E eu acho que você não vai ser assim comigo, porque eu estou te amando de uma forma diferente. Você não vai impor seu orgulho a mim. E você não vai achar que tua vida está plena. Você vai achar comigo que tem algo que falta a você, né? Eu já estou extrapolando aqui. Tá? Então Sócrates continua. No entanto, estou convencido de que tu tens outras coisas em mente. Vou declará-las agora, cara a cara. Entenderás, enfim, por que continuo a ocupar a minha mente contigo. Na minha opinião, a gente pode entender porque eu continuo a ocupar a minha alma contigo, né? Tá. Na minha opinião, se algum dos deuses te dissesse, Alcibiades, o que preferes?
Viver tendo tudo. Então Sócrates vai então falar do que ele pensa do Alcibiades, né? Na minha opinião, se algum dos deuses te dissesse: Alcibiades, o que preferes? Viver tendo tudo o que agora tens, ou morrer neste instante, caso não possas alcançar algo maior? Acredito que escolherias cair morto. Permita-me dizer ainda qual é a esperança com que vives. Então tem alguma esperança para Alcibiades, né? De acordo com Sócrates. Entre morrer agora, com o que ele tem. Não, minto. Viver mantendo o que tem. Ou morrer sem alcançar algo maior, ele preferiria morrer. Ele quer continuar vivendo tendo o que tem, ou alcançar algo maior, né? Ele não aceitaria morrer caso não possa alcançar algo maior. Alcançar algo maior é algo que interessa ao Alcibiades muito, né? Essa é a esperança do Alcibiades, alcançar algo maior. Permita-me dizer ainda qual é a esperança com que vives. O que é esse algo maior que Alcibiades almeja? Tens para ti que, ao te apresentares diante do povo de Atenas, e isso ocorrerá em bem poucos dias, essa apresentação vai provar aos atenienses o valor pelo qual deves ser estimado até mesmo mais do que Péricles, ou qualquer outro dos que antes vieram. Então, em poucos dias, o Alcibiades vai se apresentar à cidade, tentando participar da política. O Alcibiades pensa que, ao se apresentar para Atenas, ele vai estar provando aos homens da cidade que o valor dele é maior até do que o de Péricles ou de outros grandes homens que vieram antes. Essa prova te dará o poder maior na cidade. Você acredita que a cidade vai te ver como alguém digno de ter grande poder. Você acredita que a cidade vai atribuir grande valor a você. Se fores o maioral aqui, também o serás nas outras cidades gregas. E não só na Grécia, mas também entre tantos bárbaros quantos habitem no nosso continente. Então você acredita que em poucos dias você vai se apresentar à cidade e você acredita que todos vão notar o seu grande valor, podendo até dominar o mundo, né? E você é digno de dominar o mundo. E se o tal Deus ainda te dissesse ser preciso restringir o poderio à Europa, não te sendo possível atravessar a Ásia, nem supervisionar as ações deles, ou mesmo se os supervisionasse, mas apenas a eles, não acredito que escolherias viver, a menos que fosse para preencher toda a humanidade com teu nome e poder, como diz o ditado. O jogo que o Sócrates faz, né? Eu me aproximei de você porque você não se satisfaz com a riqueza e o poder e a beleza. Você quer algo maior. Isso Sócrates diz
que pensa do Alcibiades. Agora, o que o Sócrates diz que o Alcibiades pensa é que ele quer que ele vai ser extremamente valorizado pelos atenienses, a ponto de ter o máximo poder. Então tem uma diferença entre o que Sócrates pensa do Alcibiades, fala para o Alcibiades, pensa do Alcibiades, você não se satisfaz com o poder, por exemplo. E o que o Alcibiades pensa de si mesmo. O que me falta é mais poder. Também julgo teres para ti que, além de Ciro e Xerxes, governantes persas, né, ninguém jamais teve valor para merecer a própria reputação. Que tens mesmo essa esperança, bem o sei e não fantasio. Mas mesmo se fala a verdade, talvez tu digas. Então Sócrates vê uma esperança do Alcibiades em ter algo além do poder. Isso é o que o Sócrates diz que pensa do Alcibiades. Eu acho que você... Eu vejo você como alguém que quer algo além do poder. Mas eu sei que você pensa que quer o poder maior. Tem um conflito aí, né? O Sócrates está colocando Alcibiades entre duas coisas. Querer algo além do poder e querer o poder além. Aí o Sócrates diz, né? Que tens mesmo essa esperança, bem eu sei, e não fantasio. Mas mesmo se fala a verdade, talvez tu digas. Então, aí o Sócrates vai propor algo que o Alcibiades poderia dizer. Por que, Sócrates, me vens com esse discurso quando te propuseras a investigar por que não te afastavas de mim? Por que o Sócrates está falando isso tudo? Quando a pergunta do Alcibiades foi... Não, quando a proposta do Alcibiades foi... A proposta do Sócrates foi... Por que o Sócrates não se afasta de Alcibiades? Por que Sócrates não se afasta de Alcibiades? Alcibiades é alguém orgulhoso e que afasta os pretendentes. Porque o Sócrates vê algo... O Sócrates vê um interesse diferente do Alcibiades, né? Diferente em relação ao poder, né? Mas você está dizendo agora, Sócrates, que eu quero poder além, que isso é tudo que me interessa. Depois de ter dito isso, o Sócrates fala, então, Alcibiades, você poderia me perguntar, por que você está dizendo isso, Sócrates, diante da pergunta, por que você não se afasta de mim? Porque esse é o próprio assunto, né? Esse é o próprio... essa... contradição em que o Sócrates coloca o Alcibiades que faz com que o Sócrates não se afaste do Alcibiades. O Alcibiades poderia estar tranquilo em ser um cara orgulhoso e que afasta os seus pretendentes e querer um poder maior do mundo. Mas o Sócrates coloca no Alcibiades a ideia dele próprio, Sócrates, em relação ao Alcibiades. Eu acho que você quer algo além do poder. Porque se não fosse isso, você não me buscaria. Né? Você não esperaria que eu
fosse até você. Você esperou a minha abordagem a você porque você quer algo além do poder. Você se traiu aí. E também me continua se traindo a cada vez que me pergunta por que eu não me afasto. Por que, Sócrates, me vens com esse discurso quando te propuseras a investigar por que não te afastavas de mim? O Alcibiades está curioso para saber por que o Sócrates não se afasta dele. E o Sócrates está falando isso tudo. Do interesse que o Sócrates vê no Alcibiades e do interesse que o Sócrates vê que o Alcibiades tem a respeito de si mesmo. Sócrates coloca isso essa questão quando ele dizia que ia responder por que ele não se afasta do Alcibiades. Pois te respondo, prezado filho de Clínias e Dinômaca, é porque, sem mim, te será impossível tornar realidade tudo isso que tens em mente. Aí o Sócrates está respondendo por que não se afasta do Alcibiades. Relevante assim é o poder que acredita exercer sobre ti e tuas ações. Você quer muito poder e você se acha em plenas condições de tê-lo. Mas sem mim você não consegue isso. Eu exerço um grande poder sobre ti e suas ações. Julgo que, também por isso, a divindade não me deixava conversar contigo antes. Por isso que o Sócrates não conversava com o Alcibiades antes, por causa da divindade. Acabei ficando por perto. Essa divindade provavelmente o daimon do Sócrates. Uma divindade que acompanha o Sócrates. E diz para o Sócrates, não. Vou me aproximar do Alcibiades. Não. Acabei ficando por perto até a permissão chegar. Pois assim como tu tens a esperança de provar à cidade que nela és o mais digno de todos, e que, uma vez provado, não te submetes ao poder de ninguém, assim como tu tens a esperança de provar à cidade que nela és o mais digno de todos, que tu não se submetes ao poder de ninguém, da mesma forma eu, junto a ti, espero ter grandes poderes, provando que para ti sou o mais valoroso de todos. Da mesma forma que você quer provar para a cidade que você é o mais valoroso, eu quero provar para você que eu sou o mais valoroso de todos. Para você. Você quer provar para a cidade que você é o mais valoroso entre todos os homens, né? O mais valoroso para ter o poder. Você
Quer provar para a cidade que você merece o poder máximo. E eu quero provar para você que eu sou mais valoroso para você. Mais valoroso de todos para você. Não há guardião, parente ou ninguém além de mim capaz de dar o poder que desejas. Com ajuda divina, é claro. Você só vai alcançar isso que você acredita, tem certeza que está à sua espera, que é o grande poder, se eu exercer o grande poder sobre você. Não há guardião, ou seja, não é Péricles, parente importante, ninguém mais do que eu posso dar o poder que você quer. Além da ajuda divina, tendo a ajuda divina, né? Eu tenho o maior poder sobre você, tendo a ajuda divina, né? Quando eras mais jovem, antes de seres carregado com essas importantes esperanças, acredito que o Deus não me permitia conversar contigo para evitar uma conversa estéril. Então, se agora foi enviado, é porque agora me escutarás. Então é nesse ponto que o Alcibiades está prestes a se apresentar à cidade, para provar para a cidade que ele merece o poder maior, é que o Sócrates se aproxima do Alcibiades. É que ele recebe a permissão, ele não escuta a negativa, né, do Daimon. Então isso é uma permissão para ele se aproximar do Alcibiades e falar da importância dele para o jovem, que o jovem só vai conseguir o que ele quer com a intervenção do filósofo, do amante, daquele que ama o Alcibiades de uma outra forma. Então, assim, só quando você tem essas esperanças de poder, é que eu posso entrar em você para falar justamente das esperanças, para dizer que você tem esperanças de outra coisa, que não é o poder. Ou melhor, esperança de uma outra coisa para a qual você precisa se atentar, uma outra coisa que você precisa trabalhar para atingir aquilo, a esperança do poder. Você precisa ter conhecimento de si. Você precisa conhecer a si mesmo. Para realizar a sua esperança de poder na cidade. Talvez a palavra esperança não seja boa, né? Pretensão. Você tem pretensão de poder. Mas eu vou colocar uma outra pretensão aí. Como condição para você atingir a pretensão de poder. Aí o Alcibiades vai responder: um excêntrico, Sócrates, e dos grandes, é como tu te revelas agora que começaste a falar. Você é um excêntrico, Sócrates. Ainda mais do que quando me seguias em silêncio. E naquela época já se viu quanto o eras. Você é mais excêntrico do que parecia me vendo à distância. Sobre eu ter tais coisas em mente ou não, me parece que já deste o teu diagnóstico. Desse modo, ainda que eu negue, nada será suficiente para convencer-te
Que seja. Mas se eu fosse como sou segundo tu, ainda tens de dizer por que, sem ti, eu não me realizaria. Você é um excêntrico, né? Você já fechou o diagnóstico a meu respeito? Tudo bem, eu aceito isso. Se eu fosse como tu diz, então, por que que eu, sem você, eu não me realizaria? O Alcibiades quer se realizar e o Sócrates coloca um obstáculo, né? Aí o Sócrates vai dizer: desafias-me a declamar um discurso longo, à moda daqueles que te acostumaste a escutar? Esse não é o meu estilo, porém julgo ser capaz de provar-te que as coisas são assim, caso me concedas apenas um pequenino serviço. Alcibiades vai responder: ora, se dizes que o serviço não é difícil, eu concedo. Aí o Sócrates vai dizer: e por acaso responder perguntas é considerado difícil? Alcibiades: não, não é difícil. O Sócrates fala: então responde. Aí o Alcibiades diz: pergunta. Então o Sócrates, o Alcibiades quer que o Sócrates fale, né? Por que aquele filósofo acha que é tão importante para ele, né? Sócrates fala: olha, um discurso longo não é comigo. O meu negócio é perguntar. Posso fazer perguntas para você? Ou você acha difícil responder perguntas? Alcibiades: não, não é difícil. Pode perguntar. Como é que vai se encaminhar essa conversa? A gente volta no próximo vídeo.